CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde aos amigos aqui presentes. Boa tarde aos companheiros que nos ouvem de casa. Estamos iniciando a nossa reunião das quartas-feiras, às 15 horas. E, como sempre, a gente inicia com os nossos avisos, com os nossos pedidos. E o primeiro é que, por gentileza, que diminua a campainha do telefone para que não toque durante o nosso estudo. Os nossos avisos são com relação aos nossos estudos. A doutrina espírita nos propicia estudo. Precisamos estudar a doutrina espírita. E isso faz um bem tão grande para nós que nós não podemos abrir mão disso, né? A nossa casa tem cursos aqui, a semana toda, em vários horários. Quem desejar participar de algum curso, é só chegar para um de nós aqui da mesa, que nós temos todo um calendário com os dias e horários dos cursos que nós precisamos acompanhar. A doutrina espírita, ela tem essa grande vantagem, porque você, participando dos cursos, temos cursos presenciais e temos cursos por live. Por live a gente não tem como participar tanto, mas o presencial é uma maravilha. A gente senta um em frente ao outro e conversa, e discute, e tira dúvidas, e isso é muito importante para todos nós. Nós sempre aconselhamos que quem está iniciando na doutrina deve começar pelos livros de Kardec, muito especialmente o Livro dos Espíritos, que é o livro básico da doutrina espírita, e depois fazer os outros livros. Nós temos outros cursos, temos curso de Leon Denis, de André Luiz, de Ivone Pereira, uma série de cursos que a casa nos oferece. Para o curso temos que ter o livro, acompanhar o curso com o livro. Nós temos ali a nossa livraria, que tem todos os livros relativos aos cursos e muitos outros. E que a gente compra, quem puder comprar à vista, compra, quem não puder comprar a prazo, que quem está vendendo ali vai vender de acordo com a possibilidade de cada um. O importante é a gente ler, a gente estudar, faz um bem enorme a gente estudar a doutrina espírita. Vamos fazer os cursos, em casa vamos fazer o nosso culto no lar, que é outra maneira da gente estar sempre em dia com o nosso estudo. O culto no lar, a gente usa um dos livros de Emmanuel, como nós vamos usar daqui a pouco, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Pão Nosso. Tem vários livros que são lições pequenas e que a gente pode ler em casa, com a família. Se a família não acompanhar, a gente lê sozinho, não tem problema, de modo que a gente faça o culto no lar. Aí a gente lê um pedacinho do Evangelho, medita, reflete sobre aquele tema e façamos a nossa oração. O culto no lar também é muito bom, protege o nosso lar, protege os lares vizinhos, nos protege contra as dificuldades que a gente possa ter no nosso dia a dia. Então, é muito importante isso. Bom, na nossa casa, nós temos as reuniões públicas de hoje, quarta-feira, nesse horário, às 3 horas, e temos às 7 horas da noite. Às quartas-feiras, nós temos o passe de cura. Como é que funciona o passe de cura? Quem está com alguma dificuldade emocional, espiritual, após a reunião, permanece no mesmo lugar onde está agora, e que um dos médiuns da casa virá conversar. Eu estou à disposição também de quem precisar. Temos o nosso companheiro aqui, o Alípio, que está aqui na frente, que também faz o atendimento. E aí, conversando com a pessoa, nós vamos ver da necessidade dela tomar os passes de cura. Muitas vezes a gente percebe que a pessoa quer trabalhar. Nós temos muita tarefa na casa espírita. A pessoa chega, semana passada mesmo, a pessoa me disse, eu gostaria muito de pegar uma tarefa na casa. Aí o Nilton ia passando, peguei a mão dele, vem cá, conversar com ela aqui para ver o que ela pode fazer. Tem muita coisa para a gente fazer na casa. Nós trabalhamos com crianças, com jovens, com adultos.
Cada um vai fazer aquilo que pode, que gosta e que tem a condição de fazer. É o trabalho na casa. O que também, muitas vezes, a gente não precisa tomar o passe de cura. É que a gente não vem à casa espírita uma vez por semana. Tem gente que vai à sua casa religiosa uma vez por semana e está resolvido. Nós não. O centro espírita está aberto todos os dias. Então, o ideal é que a gente venha mais vezes à casa. A gente vem, assiste a palestra, toma a aguinha fluidificada, toma o passe, mas depois pergunta, o que eu posso fazer pela casa? O que vocês estão precisando? E sempre há de ter uma tarefa, de acordo com o gosto e com a possibilidade de cada um. Então, se apesar de tudo isso, a pessoa precisar do passe de cura, ela é indicada para o passe de cura. Se ela está com alguma dificuldade física e que não está encontrando solução com os medicamentos que está utilizando, o passe de cura nos ajuda. Mas sempre é dito para a pessoa, não abandone o seu médico, não abandone seus remédios. Porque nós somos corpo e espírito. Então, o corpo precisa do médico e do medicamento. O espírito precisa do passe, precisa do estudo, precisa do trabalho. Então, é por isso que quem faz o atendimento, a pessoa que está necessitada, vai dar essa explicação, certo? Bom, temos nossas reuniões públicas também no sábado, às 10 horas da manhã e às 5 da tarde. Juntamente com a reunião das 10 horas da manhã, nós temos o trabalho a nossa parte social, que é no sábado pela manhã, eles chegam cedinho, 8 horas já estão chegando, os assistidos. Nós estamos colaborando com muitas famílias, muitas, centenas de famílias. Então, nós precisamos de muita ajuda. Eles chegam, tomam o café da manhã, depois, quando é 11 horas, 11h30, eles almoçam. E aí a gente pensa, o que eu tomo na minha casa no café da manhã? O que eu tomo, todos devem tomar. Então, a gente pode colaborar, trazendo um pacotinho de café, 1 quilinho de açúcar, um pão de forma, um potinho de margarina. E o que a gente almoça na nossa casa? Feijão, arroz, a sopa, o macarrão, o frango, o que puder. O que puder traz para ajudar no almoço. Nós ainda distribuímos cestas básicas. Então, nós precisamos de mantimento. De que compõe uma cesta básica? Todo mundo sabe. Feijão, arroz, açúcar, café, óleo, sal e margarina e fubá. O que puder trazer, para nós é sempre muito útil. Precisamos também de material de limpeza. O nosso chão é clarinho, é limpinho, por isso nós precisamos de vassoura, rodo, pano de chão, água sanitária, sabão em pó. Já pedi um bocado hoje, né? Então, agora nós vamos começar a nossa reunião. Vamos tratar agora do nosso espírito. Sempre às quartas-feiras, a gente lê uma lição do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E hoje, a lição de hoje é edificações. E Jesus nos diz assim, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14. E Emmanuel nos explica assim, o Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria, em favor da harmonia na obra a realizar. Esmagadora percentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. Naturalmente, é muito difícil encontrar a oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito de iluminação se esconde muitas vezes nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. O Mestre foi muito claro em sua exposição. Para que os discípulos sejam a luz do mundo,
simbolizarão cidades edificadas sobre as montanhas, onde nunca se ocultem. A fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida, é indispensável que se eleve ao monte da exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Tal cometimento é imperecível. O vai-vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza. As pedradas deixam-na intacta, e se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz em sublime rastilho por toda a parte, porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. Então, agora nós vamos fazer a nossa prece, vamos pensar em Jesus. Querido Mestre Jesus, nosso irmão maior, nosso amigo de todas as horas, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, pedindo a Tua permissão para que os amigos espirituais que trabalham sempre nessa nossa querida casa de amor possam mais uma vez vir em nosso auxílio, para que possamos, Senhor, através do estudo, possamos refletir cada um de nós sobre a sua própria vida e que possamos, Senhor, através desse entendimento, nos melhorarmos cada vez mais para nos aproximarmos de Ti. Então, Jesus fica conosco, abençoando a nossa tarde de estudo, abençoando a nossa companheira Eloá, que vai nos dirigir a palavra, para que possamos, Senhor, compreender os Teus ensinos. É em Teu nome, Jesus, em nome desses espíritos amigos que coordenam todas as tarefas da nossa casa, e em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. A nossa companheira Eloá vai nos falar do capítulo 10, que nós estamos estudando esse mês, Bem-aventurados os que são misericordiosos. O item que ela vai falar hoje é o sacrifício mais agradável a Deus. Eu vou ler só um pedacinho que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. E nos disse assim Jesus: portanto, se estáis para apresentar a vossa oferenda ao altar, e então vos lembrardes que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa oferta aos pés do altar e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois voltai para fazer a vossa oferta. Que Jesus abençoe a nossa companheira. Muito obrigada. Legal. Uma boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de amor, que todos possam estar sentindo a presença amiga do seu guia espiritual, do seu anjo guardião, que está muito feliz de vocês terem conseguido chegar até aqui na tarde de hoje. Como a nossa companheira falou, nós estamos estudando o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é a parte toda da lei moral, né? Ali a gente já estudou o Livro dos Espíritos, a terceira parte das leis morais, nós estamos estudando, né, aos sábados, começamos agora com a lei de adoração, e estamos estudando aqui, nas quartas-feiras, esse código aí de bem viver, né? Nós vimos estudando, né, as bem-aventuranças ao longo de algumas semanas, né? Bem-aventurados aflitos, bem-aventurados misericordiosos, nós já estudamos os pobres de espírito, os mansos e pacíficos, e agora os misericordiosos. Isso tudo faz parte, né, do Sermão do Monte, que Jesus proferiu lá para várias pessoas que foram ali ver, que quiseram saber, né? Seria aí o primeiro discurso oficial dele, né? Tem também aquela parte da transformação da água em vinho, mas foi nas bodas de Canaã.
aqui é o Sermão do Monte. Inclusive, essa parte do Caminho, Verdade e Vida, né, essa frase também que foi citada, falando sobre vós sois o sal da terra, né, não colocar a candeia debaixo do alqueire, tudo isso está incluso nessa parte aí. E por que eu estou frisando isso? Para a gente começar a se situar. Então, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. E aí a gente parte para pesquisar o que é misericórdia. A gente vê lá no dicionário do Palhano Júnior, misericórdia, compaixão suscitada pela miséria alheia, indulgência, grito de quem pede piedade, que às vezes a pessoa fala, por misericórdia, né? Então a gente vê esse sentido aí. E a etimologia, a origem da palavra misericórdia, né? Uma parte vem de miseratio, misere, quer dizer compaixão, e cordes, que é coração, que é cor, que vem a dar na palavra em português do coração. E aí a gente pensa, né? Misericórdia, você ter compaixão, você trazer esse sentimento de empatia para o nosso coração. Será que a gente está conseguindo? É um processo, né? E a gente vem aqui para o sacrifício mais agradável a Deus. Esses itens 7 e 8, essa que a nossa companheira leu, é uma citação de Mateus, também no mesmo capítulo, capítulo 5, que estão as bem-aventuranças aqui, né? E quando ele fala lá sobre a questão das oferências, das ofertas. Nós estudamos no sábado passado, no Livro dos Espíritos, a parte sobre os sacrifícios. E a gente já viu que isso fazia parte lá de uma civilização mais remota. Lá na questão 669, só para relembrar, pergunta Kardec assim, o uso dos sacrifícios humanos remonta à mais remota antiguidade. Como o homem pôde ser levado a crer que coisas semelhantes pudessem ser agradáveis a Deus? Porque hoje nós olhamos, né, com muito espanto, claro, para essas passagens até do Antigo Testamento. E a gente não consegue entender muito bem. E aí no sábado o companheiro, Raimundo, ele até falou uma coisa bem interessante, que é uma verdade. A gente só consegue compreender, pelo menos no meu caso, que estou começando ainda, falta muito, o Antigo Testamento à luz da doutrina espírita. Porque a gente vê que muita coisa ali que foi colocada, né, era para aquelas pessoas da época, eram aquelas situações apresentadas na época. E a gente vê que os espíritos respondem assim, primeiramente porque ele, né, o homem, não compreendia Deus como sendo a fonte de bondade. Aí a gente volta lá para a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E que nos traz também aquela lembrança da lei de adoração. O que é a lei de adoração? Kardec perguntou, em que consiste a adoração, na questão 649. Os espíritos respondem, na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, aproximamos dele a nossa alma. Então, com a doutrina espírita, a gente vê que não precisa nada exterior, que é o quê? É nos aproximarmos de Deus. Então, quem está frequentando a casa aos sábados, né, no caso, todos que fazem, né, o passe de tratamento espiritual, o passe de cura, tem que vir aos sábados. Por quê? Ah, é um curativo. Não, não é isso. É porque é a mudança de pensamento. Porque quando a gente apresenta uma doença, seja ela física ou psíquica, ou até mesmo uma contingência de uma perturbação espiritual, é porque a gente precisa se modificar. É um chamado, é um alerta. E nós precisamos nos modificar, primeiramente aprendendo através dos estudos, porque aí nós vamos entendendo cada necessidade nossa e dos nossos companheiros. E aí a gente vai se fortalecendo, né, nessa rede de solidariedade, e a gente vai aprendendo coisas novas para podermos entender e nos fortalecer frente a esses nossos desafios do dia a dia.
Então, de nada adianta, vamos dizer assim, a grosso modo falando, vir aqui, tomar o passe, sentar aqui, na hora, graças a Deus, vou embora correndo para casa, e no sábado não vir, não fazer nenhum curso, não tem a modificação do pensamento. Como a nossa companheira colocou, a necessidade de virmos mais à casa espírita. Por quê? É um sincretismo? É uma superstição? De maneira alguma. É porque aqui a gente, além de estar aprendendo, né, um vai, quem sabe, um pouquinho mais, né, a gente vai sempre aprendendo, trocando, a gente tem essa ambiência espiritual toda aqui colocada. E aí a gente chega aqui, né, e para e consegue absorver esses fluidos e vai aprendendo, e vai trocando, e vai convivendo com essa espiritualidade. Então, quem quer perseguir a gente, quem quer obsidiar a gente, não vai querer mais. Ah, vou deixar esse pessoal para lá, só vivem lá no centro. Então, a gente vai aprendendo aí a se defender, aprendendo com a vida, né, de que a morte não existe, de que tudo que a gente faz é lei de ação e reação, não é mais a lei de talião. Né? Porque quando Moisés veio lá botar a lei de talião, talião é tal e qual, o olho por olho, dente por dente, é porque aquele povo muito primitivo necessitava de uma tomada de rédea. Era uma coisa desmedida. Então, um batia no outro, e aquele que apanhou simplesmente ia lá com o resto da aldeia e matava a família dele toda. Aí o outro ia lá e matava a aldeia toda. Então, era uma reação desmedida. Como nós ainda éramos espíritos muito primitivos, veio Moisés e instituiu aquilo, olho por olho e dente por dente. E tudo isso a gente só compreende quando a gente vai analisar esses contextos. Mas depois veio Jesus, com a lei de amor. E o que Jesus estava colocando ali? Né? O sacrifício mais agradável a Deus. Portanto, se estáis para apresentar a vossa oferenda ao altar... Porque era costume na época de Jesus ainda. Tinham os templos, né? E o que os fariseus, saduceus, o que eles faziam? Eles levavam oferendas materiais. Porque eles, no fundo, se lembravam, né, de certa maneira, de que só através da carne que vem a purificação. O que é isso? Lembram lá no Livro dos Espíritos, né? Arrependimento, expiação e reparação. A gente pode se arrepender no plano espiritual, a gente pode, de certa maneira, né, vamos dizer assim, de repente expiar um pouco no plano espiritual, mas reparação só se dá na carne. E é na carne, né, reencarnados, é que nós vamos fazendo aquele papel que Deus nos deu quando nos criou, que é auxiliarmos uns aos outros, fazer a parte que nos toca na obra da criação. E aí, o que essas pessoas ficaram na mente? Não, é através da carne que a gente purifica. E aí, iniciou lá, né, no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, né, naquela figura do Caim e Abel, vocês estão bem lembrados? O Caim e o Abel vão fazer as oferendas para Yahvé, que era um dos nomes, né, na época. E aí o Abel era um pastor de ovelhas e ofereceu lá o fruto dos seus trabalhos. O Caim já era agricultor, já era mais orgulhoso, já era mais ligado a essas questões materiais. E o que na época, tá, isso é tudo uma simbologia, se a gente parar para ver, que o Senhor Yahvé preferiu? Preferiu Abel, que era o simples, o humilde. E veio também contra aquela questão das tradições, que antigamente, né, nas épocas lá dos judeus, o primogênito, que no caso seria Caim, é que teria preferência. E aí vem o quê? Mostrar que Deus vai se importar com os humildes, né, com os que estão lá relegados. Então, tudo isso vai ser ensinamento para a gente. Depois, mais para frente também, tem uma passagem que Deus, chama até assim, Deus prova Abraão, né? Abraão, que foi o primeiro lá dos patriarcas, né, da humanidade. E chega para ele, pede que ele dê em sacrifício o seu único filho. Na verdade, o seu único filho com sua esposa Sara. Porque como Sara e Abraão
já tinham muita idade, Sara não conseguia, era estéril, não conseguia ter filhos. E ela chega para o Abraão e fala, olha, então eu vou te dar a minha escrava, e a Agar, e com ela Abraão teve um filho que se chamou Ismael. Só que depois dessa gravidez, a Agar tem um desgaste lá com a Sara diz que ela está tratando mal a Sara, enfim. Aí o Abraão coloca a Agar e o filho Ismael para fora. E fica lá Sara, que depois de um tempo ela consegue engravidar por uma bênção, que ela atribui uma bênção do Senhor, e tem um filho chamado Isaque, que ficou sendo o primogênito dele, muito amado por ele. E Deus chega e manda uma mensagem para ele, olha, quero que você me dê em sacrifício o seu filho. Aquilo machucou muito o coração dele, mas ele, para testemunhar a sua fé, foi. E aí, naquele monte onde era tradicional das pessoas, né, fazendo sacrifícios, à época, foi subindo com um menino. Então, algumas traduções dizem que ainda era um menino, outras que já era um rapaz um pouco maior, e eles foram subindo, chegaram lá, e o filho pergunta, pai, o que vai ser dado em holocausto? O que vai ser o cordeiro que vai ser sacrificado? Que era o sacrifício de animais, já não tinha mais de pessoas. E aí, o que Abraão diz para o filho? Filho, Deus proverá. E aí chega lá na hora que vai ser feito o sacrifício, ele olha para cima e vê um cordeirinho pendurado numa árvore. Aí quando ele vai fazer o sacrifício, ele ouve, né? Deus, Abraão, não pega esse cordeiro e sacrifica no lugar. Quer dizer, tem toda uma simbologia ali de demonstrar o quê? A fé. E aí, por conta disso, algumas religiões, até que não estão aqui na Bíblia, mas religiões pagãs, que cultuavam deuses, né, ditos deuses infernais, achavam que quanto mais eles dessem, mais eles teriam em retribuição. E a gente vê que hoje em dia ainda existe muitas pessoas assim. Nós não estamos criticando esse tipo de culto religioso, de culto afro, não é isso. Nós estamos falando de pessoas que ainda hoje, em 2022, fazem sacrifícios de animais, de crianças, sim, né? Infelizmente, aí a gente vê. Mas, o que Jesus estava colocando aqui? Para que eles começassem a refletir. Porque principalmente os fariseus, os escribas dos fariseus, eram muito ligados a essa questão da aparência. Então, eles iam, né, compravam, gastavam dinheiro, compravam aqueles animais. Né, e a gente vê aqui no Levítico, que é um dos outros livros que Moisés escreveu, que fala, que foi escrito para tribos dos levitas, que eram os cuidadores do templo, que ensina, fala sobre os sacrifícios e tudo mais, que o animal não podia ter nenhuma mancha, tinha que ser aquele animal puro. Né? Aí a gente traz isso para a gente. Como é que a gente vai se oferecer a Jesus com mancha no nosso coração, né? E aí, o que acontecia na época? Eles achavam que, né, que era por aquele meio que iriam agradar a Deus, porque eles eram muito ligados às questões materiais ainda. E aí, o que eles faziam? Eles iam comprar aqueles animais, colocavam os animais lá dentro do templo e faziam um ritual, botavam a mão na cabeça do animal, e aí passavam mentalmente para o animal, alguns até falavam, né, todos os pecados que eles tinham cometido. Aí o animal ali era sacrificado e eles ficavam quites. Olha que bom. Né? Vamos dizer assim, né? Então, a gente está falando assim de maneira de brincadeira, né? Mas a gente sabe que não é bom. Né? A gente sabe que enquanto a gente não se responsabiliza pelos nossos atos, nós não vamos ser felizes. Porque a causa de todo o mal que nós passamos está em nós. Tem no capítulo 5 que a gente já estudou, bem-aventurados os aflitos, causas anteriores e causas atuais das aflições. Nós somos o nosso juiz. Está na nossa consciência a lei de Deus, a gente já estudou isso também. Então, tudo depende da nossa movimentação em nos modificarmos. E aí, voltando àquela questão do animal que a gente passava os pecados para ele, é daí que veio essa expressão bode expiatório, né? Que é o animal que ia expiar ali os pecados. E aí, Jesus
sempre questionando aqueles atos exteriores, como nós já vimos também em estudos passados sobre a prece, né? Para que a gente não fosse, Jesus recomendou aos discípulos, não sejam como os fariseus que fazem longas preces nas praças públicas. Então, sempre a condenação do culto exterior, e sim para que a gente se voltasse para dentro. E muitos estudiosos até relacionam que esse, né, deixar a oferta aos pés do altar que Jesus fala, esse altar é sempre no alto, se elevando, que a gente fosse se elevar para Deus, né, porque na época, como Jesus estava encarnado ainda, para Deus, sempre sem essa mancha no nosso coração. E aí, claro, que suscita muito, né, muita revolta, muita indignação, tanto é que Jesus não foi aceito na época o pessoal dos sacerdotes e tudo mais da época, e a gente já conhece todo o desenrolar dessa história. Mas por que a preocupação de Kardec trazer isso para a gente? Alguma coisa deve ter, né? Claro que na época de Kardec, como hoje em dia, né, se ainda tinham essas práticas, eram coisas muito isoladas, mas essa preocupação de chamar a nossa atenção para a gente se voltar para o culto interior, para a modificação interior. E aí a gente para, quando a gente lê isso aqui, né? Poxa vida, e aí? Como é que eu vou fazer? Porque, né? Deixai, né? Se vós lembrardes que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós. Poxa, mas eu conheço um monte de gente que tem coisa contra mim e eu não fiz nada. Eles que são meus inimigos, não é isso que a gente fala? Eu vou lá saber se alguém tem alguma coisa contra mim. Mas a gente tem uma arma infalível, que é o quê? Consultar a nossa consciência. O problema é que a gente abafa a nossa consciência. A gente faz que nem lá os cananeus que sacrificavam crianças queimadas, e para que ninguém ouvisse os gritos das crianças, eles tocavam tambores. Parecido com algumas coisas que a gente anda vendo por hoje em dia, né? E aí a gente vai lá, aplaca a nossa consciência, a gente vai lá para o bar beber, a gente vai fumar, a gente vai para a rave, né, os mais jovens, né, se utiliza de outras coisas para aplacar a nossa consciência que grita. Por quê? Porque os tempos são chegados. Quando veio lá Moisés, que veio preparar o terreno para Jesus, porque os espíritos ainda estavam muito inferiorizados, e ele teve que vir com essa mão de ferro, ficar 40 anos andando no deserto, para que as gerações mais velhas desencarnassem e ele pudesse colocando, né, o ensinamento nas gerações mais novas. Passado um tempo, veio Jesus. E Jesus não mandou ninguém vir, não. Ele veio para provar, eu vou lá e vou provar. Né? Isso aqui são palavras minhas, tá? Claro que Jesus não falaria assim. E aí a gente fica pensando, então tá, então eu vou lá me reconciliar com meu irmão. Aí eu vou me reconciliar, ele não quer. Aí já é problema dele com a lei de Deus. Porque o tempo todo, não sei se vocês repararam, o tempo todo Jesus vai chamando a gente para a modificação interior, para a nossa relação entre nós e Deus, para o cumprimento das leis de Deus, né, que foram representadas na época de Moisés nos 10 mandamentos. Mas se a gente começar a analisar, né, todo o tempo Jesus vai chamando a gente para esse cultivo interior, para essa modificação interior, e não para o exterior. Porque nós fomos criados durante muitos séculos, né? Nós somos espíritos imortais, para quem não conhece no espiritismo, e temos aí essa vida, essa existência corporal. Estamos encarnados, sofremos as influências da matéria, sim, isso é óbvio, mas nós já temos condição de estarmos aí fazendo os nossos esforços. Por quê? Porque o verdadeiro espírito é aquele que se esforça para domar suas más tendências. E aí Jesus continua, né? Deixai vossa oferenda aos pés do altar. Quer dizer, então, eu estou pensando quero entrar em contato com Deus, quero orar, quero fazer um pedido, né? Porque a gente faz muito mais pedido do que a gente agradece, né? A gente também já viu no estudo falando sobre a prece, que a prece é o quê? Louvar, agradecer
e pedir. Podemos pedir, sim, mas sempre com esse sentimento, né, de conexão com Deus e de agradecer por tudo que nós já temos, porque nós temos muito a mania de só olhar para cima, não olhamos para baixo. Vemos que tem muita gente pior, em situação pior, inclusive esses nossos irmãos que se apresentam como os nossos inimigos. A gente vai ver depois no capítulo 12, amai os vossos inimigos, essa questão mais específica. Mas, em momento nenhum, Kardec nem os espíritos falaram que amar os inimigos é ter o mesmo amor que temos com os amigos. A gente sabe que não tem, até por uma questão de energia. E a gente vê aqui na questão 887, Kardec chamando a nossa atenção, né? E Kardec pergunta, Jesus também disse, amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor pelos nossos inimigos não será contrário às tendências naturais e à inimizade que proverá da falta de simpatia entre os espíritos? A gente tem as nossas antipatias, simpatias e antipatias terrenas. Às vezes são coisas de outras vidas, às vezes são dessas mesmas. Mas é por isso que a gente tem que combater isso dentro da gente. Porque muitas vezes, como eu falei, não dá para a gente ir lá e falar. Quando dá, a gente deve sim a pessoa, né? Mas muitas vezes não dá. Muitas vezes é uma pessoa que está muito longe, que já desencarnou, ou mesmo uma pessoa com a qual a gente nunca teve contato, a gente só viu algumas vezes. Então, é dentro de nós essa modificação. Aí respondem os espíritos, certamente não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que ele, Jesus, quis dizer. Amar seus inimigos é perdoar-lhes e retribuir-lhes o mal com o bem. Quem age assim torna-se superior a eles. Quem busca vingança coloca-se abaixo deles. Aí a gente vê lá o que é perdão, perdoar, né? Perdão, ajudar a reerguer o ofensor, ajudando-o a livrar-se da sua ignorância, das suas próprias mágoas e desenganos que os levam a ofender. Porque, no fundo, meus irmãos, aqueles que ofendem, que agridem, são profundos doentes, né? Aí, quando vê Jesus, né? Eu sou o médico das almas e tenho que trazer o remédio que deve curar-vos, os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Então, nós já não fazemos certas coisas, mas já fizemos. Nós não sabemos, não podemos julgar. E aí, quando Jesus continua aqui, né? Ide primeiro reconciliar-vos. Essa reconciliação é você tentar ter esse momento de rever algumas posições. Muitas vezes foi um desengano, foi uma palavra dita numa situação que a gente não estava muito bem, ou a pessoa não estava muito bem. Por isso é importante, sempre que a gente puder, a gente ir lá falar com o nosso irmão, com o nosso, né, adversário, aí depois voltai para fazer a vossa oferta. E sobre isso, sobre essa passagem, Kardec comentou, né? Kardec diz assim, quando Jesus disse, ide vos reconciliar com vosso irmão, antes de apresentar a vossa oferenda ao altar, ele ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento. O que é ressentimento, né? Se a gente parar para analisar literalmente, de novo, sentimento, sentir. Então, a gente vai sentir novamente, a gente vai ficar remoendo aquela mágoa, aquele rancor. Então, o maior sacrifício é a gente tirar esse ressentimento de dentro do nosso coração. Tirar essa mancha que a gente está colocando. Porque lembram lá, quando a gente estudou no Livro dos Espíritos, na segunda parte, o Mundo Espírita ou dos Espíritos, que vem a ser mais desenvolvido no Livro dos Médiuns, que ele fala sobre a questão do pensamento. Influem os espíritos em nosso pensamento? Tem lá a pergunta. Sim, influem, certamente que sim. Comumente são eles que vos dirigem. Então, a gente tem que estar muito atento. Porque, às vezes, companheiros, a gente está numa situação em que os nossos inimigos do passado ficam assim, olha lá ele.
E ele olhou para você de cara feia. Vai lá, briga com ele. E aí os companheiros obsessores da outra pessoa, ia lá aquela ali, ó. Olha como ela se acha, ela está se achando. Aí a gente vai e briga com a pessoa. Então a gente tem que estar muito atento. Quando vier esses pensamentos assim, você fala, peraí, por que eu estou pensando isso? Nem conheço a pessoa. Afasta logo esse pensamento. Pega lá o evangelho. Ah, não consigo, às vezes fico com tanta raiva da pessoa que... Ah, é? Então pega lá capítulo 28, que a gente está acabando de estudar aqui no curso de quarta-feira. Tem lá a coletânea de preces espíritas, né? E aí é que a gente ajuda a gente para tirar e ir tirando isso aos poucos do nosso coração. Porque eu estaria mentindo se dissesse para vocês que é fácil. Não é. Mas é o sacrifício mais agradável a Deus. Não é isso? Aí, continuando lá, que antes de se apresentar para ser perdoado, olha lá, o que é a oração dominical, né? Pai nosso que está no céu, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. É porque a gente fala rápido e não pensa, porque se a gente pensasse, às vezes a gente não falava, não. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aquele que nos tem ofendido. E estamos perdoando aquele que nos tem ofendido? É uma reflexão íntima e ninguém está julgando ninguém. E perdoar também, gente, não é passar a mão na cabeça, não. Porque ao longo todo da vida de Jesus, a gente não vê em nenhum momento Jesus passar a mão na cabeça de ninguém. Já falei aqui sobre o caso da mulher adúltera e tantos outros. Quando o Herodes, as pessoas vão lá chamar Jesus falando que Herodes está te chamando, vai dizer aquela raposa que ainda não chegou minha hora. E ele é bem, seja o seu falar sim, sim, não, não. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não se pode servir a Deus e a Mamon. O problema é que a gente, às vezes, quer ficar lá e quer ficar aqui. A gente quer ficar no meio, mas não dá mais. Forma dizia, não dá mais, porque lá em 1869, quando foi publicado o livro A Gênesis, o capítulo 18, os tempos são chegados, já falava, os tempos são chegados, não dá mais, que o mal não tocado pelo bem não vai reencarnar mais na Terra. E aí? Mas foi bom, porque aí a gente vê que vários espíritos superiores reencarnaram na Terra para ajudar a gente. Para ajudar, não para fazer o nosso trabalho. Porque nós, como pais, como educadores, fazemos o trabalho de casa dos nossos filhos? Não devemos fazer, né? Se alguém aqui faz, não deve fazer. Temos que ali orientar. E também nossos guias, os espíritos superiores, também não passam a mão na nossa cabeça, não. Nos auxiliam, sim, mas quando nós demos sintonia. E falando a respeito disso, a gente vê aqui, né, sobre a misericórdia, bem-aventurados que são misericordiosos. Lá no céu e inferno, na primeira parte, que é muito interessante, né, e o capítulo 8º fala as penas futuras segundo o Espiritismo. E nós temos ali um código penal da vida futura. Como nós temos o Código Penal, né, e Código Civil da Lei dos Homens, temos também da vida espiritual. Lá no artigo 22, Kardec coloca assim, isso foram pensamentos de Kardec, retirado de tudo que ele viu, de tudo que ele estudou, de tudo que os espíritos colocaram para ele. Aí coloca assim, ó, o artigo 22º, a misericórdia de Deus é infinita, sem dúvida. Porém, não é cega. Ela impõe como condição o arrependimento, a expiação e a reparação. Então, para a gente ter a graça da misericórdia de Deus, a gente tem que se arrepender. A gente tem que se colocar em sintonia. E quando a gente diz, Deus é misericordioso, os espíritos são misericordiosos conosco, são, desde que a gente apresente condição. Não é questão de maldade de não querer. Porque existe uma coisa chamada livre-arbítrio, que Deus deu para que a gente fosse aprendendo e utilizando. Está certo que alguns espíritos que são voltados há séculos para o mal, chega um momento em que a lei de Deus fala, vamos dar um tempo, chega, peraí. Né? Tanto é que esses espíritos muito ligados ao mal ficaram séculos sem reencarnarem na Terra. E adivinhe, muitos deles reencarnaram
nesse período aqui da transição. Para quê? Que coisa ruim, que coisa chata. Deus também, né? Não é mole. Não. Para que seja dada uma última chance a eles e para nos testar, como Deus lá, o Yahvé, a representação daquela época, fez com Abraão. A gente está do lado do bem ou do lado do mal? Porque o bem é o bem e o mal é o mal. Ódio do bem não existe. Está lá na questão 932 do Livro dos Espíritos. Porque o mal ainda domina a humanidade. Porque o mal sobrepuja, o mal é orgulhoso, o mal faz estardalhaço, e o mal está espirraçando, como diz lá o Haroldo Dutra. Não quer largar a terra de maneira nenhuma. Então, ele se utiliza dos meios de comunicação, ele se utiliza dos meios de divulgação para falar que uma coisa é boa, que não é boa. A gente vai lá e vê, está de acordo com a lei de Deus? Se não está, sinto muito. Porque o bem é o bem e o mal é o mal. E nós, os cristãos, precisamos pegar na charrua. Precisamos, sim, falar sem vergonha. Eu sou espírita, eu sou cristão. Eu sigo a Jesus. Porque essa história de, eu sou espírita. Ah, não, eu frequento, vou lá de vez em quando. Não, meus irmãos. Porque nós temos que decidir. Ou nós vamos servir a Deus ou a mamão. E quando Jesus falava em perdão, em se reconciliar com o adversário, como eu falei, ele não falou para a gente passar a mão na cabeça de criminoso. Não é isso. Tem que cumprir a lei dos homens, sim, porque ela existe para ser cumprida. E tem que cumprir a lei de Deus também. Só que, qual vai ser o nosso sentimento? A gente vai estar vibrando pelo mal, ou a gente vai estar vibrando, poxa, aquele irmão cometeu aquilo ali, né? Que Jesus abençoe a ele, fortaleça. Como a gente viu, a gente estudou hoje de manhã as preces pelos criminosos. Temos que orar. Ah, mas que horrível. Não, a gente tem que pedir, sabe por quê? Porque eles ainda estão no erro. Nós erramos ainda, mas nós pelo menos já estamos mais conscientes. Já temos aproveitado esses recursos que Jesus nos colocou. Né? Aí lá na prece pelos espíritos endurecidos, porque como eu falei lá, a misericórdia ela vai atingir quem já está ali naquele momento de arrependimento, misericórdia divina. Né? Mas tem aqueles espíritos que não estão nem aí. Como eu falei, o mal não tocado pelo bem, o que a gente vê muito hoje em dia. E isso é colocado como se fosse o padrão, e não é. Vamos fazer uma pesquisa aqui, a gente vai ver que não é. Mas passam para a gente isso. É o que se chama da falsa espiral do silêncio, onde as falsas minorias agem como se fosse a maioria. Quer ver uma coisa? Nossa companheira falou da obra social, né? Aí tem gente que fala assim, né? Tem gente que ainda está com aquela ideia de Rousseau na cabeça, o homem do bom selvagem. O homem é bom, a sociedade que o corrompe. Rousseau, coitado, teve 5 filhos lá e deixou tudo no orfanato. Será que isso é verdade? A gente que é espírita, a gente já sabe que não, mas vamos parar para pensar. Todas aquelas crianças que a nossa irmã citou, que são mais de quase 300 famílias, né? Tem vários filhos, vivem em situação de miséria. Né? Que são auxiliados pela casa, por outras casas também. Tem aí, agora o governo que está auxiliando com esse valor aí. Ah, não dá para nada, mas pelo menos é alguma coisa. Né? E a gente vai auxiliando na medida que a gente pode. Vamos fazer uma enquete ali. Quantos entraram para o crime? Quantos fazem aí, cometem esses atos? Então, essa falácia de que o homem é bom, a sociedade te corrompe, não cola, não. Então, para a gente refletir. E a gente não pode permitir a divulgação dessas falsas verdades, dessas falácias, né, que seria uma verdade que foi fictícia criada. Porque senão a gente fica achando que, peraí, Deus mandou eu me reconciliar com o meu adversário, eu vou lá, o cara faz uma coisa ruim, eu vou lá. Não. Quando ele falou, que eu falei para vocês, vai ter situações em que a gente não vai ter como. Então é o quê? É interior, é do nosso coração. É a gente mudar o nosso pensamento. Poxa, fulano cometeu aquilo ali comigo, eu fiquei tão magoada. Dá para eu ir lá conversar? Não dá. Então, vou orar por aquela pessoa, que o importa, que se a pessoa não modificar, é o problema dela com a lei de Deus.
né? O que a gente tem que fazer é a nossa parte. Aí aqui na prece pelos espíritos endurecidos, porque a gente tem espíritos que estão aí voltados para o mal, como a gente está vendo. Aí que diz assim, né? Os espíritos hipócritas quase sempre são inteligentes, mas não têm nenhuma fibra sensível em seus corações. Nada os sensibiliza. Para conseguir a confiança dos outros, eles simulam todos os bons sentimentos e sentem-se infelizes quando encontram pessoas tolas. Então, vigiai e orai. Jesus falou lá. Que os aceitam como espíritos santos, as quais podem governar a sua vontade. O nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor, serve-lhes de máscara para cobrir as suas maldades. No mundo invisível, como no mundo visível, os hipócritas são os seres mais perigosos, porque agem na sombra, sem que se desconfie da sua ação. Tem apenas as aparências da fé, mas não a fé sincera. E por isso a gente vai deixar de orar por eles? Não. Tem até aqui a prece pelos espíritos endoecidos. Então, é aquilo que Jesus falou, a gente limpar o nosso coração. Aí voltando para cá, né? Somente assim a sua oferenda chega agradável, porque virá de um coração puro de qualquer mau pensamento. Jesus materializou esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Por isso que Jesus falou isso quando estava lá na questão do templo e usou esse exemplo. E ele precisava colocar suas palavras de acordo com o uso daquela época. Se Jesus falando naquela época, né, sobre essa questão de interior, dessas coisas todas, eles não iam entender. Tanto é que tinha coisas que Jesus só falava aos discípulos. Aos seus discípulos. Tanto é que ele falava muito por parábolas, né? Falava muito para a população em geral, porque muitos não iriam entender. O cristão não oferece dádivas materiais, então nada de exteriorização. Ah, espírito amigo, se você me ajuda, que aí se você me ajudar, eu vou todo dia no CEAP, eu vou fazer caridade. Mas não adianta se eu não me modificar. Não adianta se eu estiver fazendo isso para conseguir aquela barganha, né? Que a gente ainda tem muito isso, a barganha com a espiritualidade. A gente tem que fazer por amor. Enquanto a gente ainda não faz por amor, a gente não aprendeu ainda a ter esse amor aqui, né? A gente vai treinando, né? A disciplina antecede o amor. Lembram lá que Emmanuel, a Chico, disciplina, disciplina e disciplina? Então, a disciplina antecede o amor. Porquanto espiritualizou o sacrifício. Que o sacrifício mais agradável a Deus é tirar esses ressentimentos, tirar esse orgulho. Mas o preceito, segundo ele, tem ainda mais força, pois o cristão oferece sua alma a Deus, né? A gente se colocando na lei de adoração, no momento que a gente for orar. E essa alma deve ser purificada. Entrando no templo do Senhor, ele deve deixar do lado de fora todos os sentimentos de ódio, de animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão. É porque a gente já viu, né, esse templo aí interior. Né, a gente se elevar pelo pensamento, altar, né, para a gente ter essa conexão com Deus. Ah, então não posso orar não, porque eu estou cheio de defeito ainda. Ora assim mesmo. Estou aqui, estou cheio de defeito. Estou falando, porque se a gente está... Eu estou falando aqui é porque eu sou muito devedora. Porque o ouvido que está mais perto aqui da minha boca é o quê? O meu. E a chave é a gente não desistir. A gente não esmorecer jamais, como diz uma mensagem de Antônio de Aquino, que é o patrono da nossa obra social e um dos espíritos guias aqui da casa. É a gente ter a esperança, porque o que as trevas trabalham nessa guerra do bem contra o mal é tirar a esperança, tirar a fé na vida futura. E se você tira isso de uma pessoa, de um espírito encarnado, nada mais vai fazer sentido. Para que eu vou viver? Mas aí a gente vem fazendo a nossa parte. Como diz Emmanuel, a maior caridade que se pode fazer por alguém, pelo Espiritismo, é a sua divulgação. Não é para eu ficar falando toda hora no pão de... Não, é através do nosso exemplo. Aí as pessoas vão ver, pô, fulana está modificada, né? Eu vou lá ver onde ela está indo, né? E a gente vai ver. Claro que se a pessoa perguntar, a gente tem que falar sim. Não é ficar escondendo, não é ter vergonha de ser espírita, de ser cristão.
Então, e por muitos anos, nós ficamos nos escondendo com medo. Aí nós fomos acuados. Os cristãos hoje estão sendo acuados, de todos os matizes. Como se ter Jesus Cristo como nosso modelo e guia fosse uma coisa negativa. E o que estão colocando na mente dos nossos jovens? Que modelos estão dando para os nossos jovens? Nós, como pais, educadores, avós, temos a responsabilidade de falar de Jesus para os nossos descendentes, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos, seja lá para quem for. Eu não posso deixar o meu jovem achar que o artista tal, fulano de tal, do YouTube, lá não era nem para falar, é que vai, tá certo. Porque se a gente não deu a base, meu filho ele vai escolher, tudo pode escolher hoje em dia, né? Para quê? Para não deixar o jovem fazer nada, não se obrigar a nada. Aí a gente tem um jovem que está aí sem saber, boiando, porque a gente não passou a ideia de Deus para ele. Não deu essa esperança da vida futura, não ensinou. Se com 18 anos ele tiver lá situação, não quero mais ir para o centro não. Tudo bem, mas eu penso como Paulo Cordeiro, né? Lembra lá do Paulo Cordeiro? Que os pais dele criaram ele assim, ele criou os filhos assim, com o meu do meu feijão reza a minha religião. Então, está dependendo de mim, tem que rezar a minha religião. Gente, por que isso? Porque mais na frente, mesmo que eles saiam do caminho, mais na frente ele vai se lembrar da semente plantada. É como os nossos companheiros, nossos espíritos aí, que estão como jovens e crianças hoje, tem essa evangelização aqui aos sábados, às quintas-feiras também tem. Está sendo plantada a semente. E a gente fica querendo ver o fruto agora, e não é para agora. Mas já foi plantada a semente. A gente vê vários exemplos aí de histórias que evangelizadores contam, né? De que em momentos, até de situações de assalto, foram poupados porque foram reconhecidos como evangelizadores de um centro tal aí. É só botar na internet que a gente tem aí um monte dessas histórias. A nossa responsabilidade, como eu falei, é a separação do joio do trigo. O joio vai ser queimado e o trigo vai ser fator de produção, vai ser útil, vai virar o pão, né? Continuando aqui, né? Só então sua prece será levada pelos anjos ao pé do Eterno, né? Levado pelos anjos, é uma figura de linguagem, vamos dizer assim, né? Ouvida, atendida, lembrando lá que, como a gente já estudou na prece, nem tudo que a gente pede chega da maneira que a gente quer. Por quê? Porque, como um bom pai que Deus é, ele vai nos dar o que for melhor para nós. Que naquele momento, às vezes, a gente não está entendendo o que está acontecendo. Às vezes eu fico assim, meu Deus, me ajuda, o que está... Não estou entendendo. Mas daqui a pouco vem aquela paz. Não. No momento certo, tudo vai ser explicado. Eis o que Jesus ensina por essas palavras. Deixai vossa oferenda aos pés do altar. E ide primeiro reconciliar-vos com os vossos irmãos, se quiserdes ser agradáveis ao Senhor. Então, o que eu desejo para todos nós é que nós possamos, sim, nos armar com a lei de Deus, conhecendo, praticando. É importante que a gente estude, sim, que a gente tenha argumentos, não para disputar com ninguém, mas para a gente mesmo, porque quando a gente não está seguro do que a gente é, qualquer pessoa que fale qualquer besteira por aí, a gente não vai saber. Então, quando a gente estuda, a gente sabe o que a gente está falando. E Kardec sempre foi assim. Foi um investigador, foi um pesquisador, foi um professor que nos ensinou a estudar e a questionar. Então, tudo que foi dito aqui, vocês podem pesquisar, podem questionar. Venham aos estudos, vamos fazer perguntas, vamos dividir o conhecimento, né? Em que todos nós possamos aproveitar essa oferenda que os Espíritos estão nos dando, esses fluidos benéficos, maravilhosos, toda essa ambiência que a gente possa absorver e entrar em contato com Jesus, dizendo para Ele assim, Senhor, Tu nos dissestes, né, certa vez, Tu dissestes ao Pai, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que Jesus nos abençoe. Tá.
Nós agradecemos a companheira Eloá pelo estudo que ela trouxe para nós, que ela preparou com tanto carinho. E vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se posicionem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe. Vamos lembrar que temos um anjo da guarda junto de nós, os bons espíritos ouvindo as nossas súplicas. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor, que possam os mentores estarem junto dos médiuns, nos transmitindo fluidos de paz, de saúde física, de saúde emocional. Abençoa, Jesus, esta hora, a hora do passe. Graças a Deus. Que a paz de Jesus continue reinando entre nós. A lição de hoje, que foi lida no início, é muito bonito quando Jesus nos diz que vós sois a luz do mundo. E Emmanuel, então, nos explica, dizendo que precisamos compreender o imperativo da iluminação própria. Todos nós temos uma iluminação própria, porque somos todos filhos de Deus, espíritos criados por Deus. E essa iluminação própria vem em favor da harmonia na obra a realizar. Que obra? A obra de Deus. Somos todos coautores da obra de Deus. Quando agimos de maneira correta, dentro das leis divinas, dentro dos ensinamentos do Cristo, estamos trabalhando na obra de Deus. Quando criamos um filho, quando educamos uma criança, quando dialogamos com um adolescente ou com alguém que esteja em desequilíbrio e que nós estamos fazendo um esforço para trazê-lo ao equilíbrio, estamos trabalhando na obra de Deus. É muito bonita essa mensagem, quando ele diz, vós sois a luz do mundo, e quando a gente vê o Evangelho de João, ele diz, e sois o sal da terra. Olha que coisa bonita a gente pensar, para que serve o sal? O sal serve para preservar, né, muitos alimentos, para conservar os alimentos, mas o sal também serve para temperar o nosso alimento. O nosso alimento sem sal, ele fica sem graça. Então, o que Jesus quis dizer? Que o planeta sem nós, sem a criatura humana, não teria luz, nem teria o sal, não teria o tempero, não teria sabor. Então, já que fomos criados para isso, vamos fazer valer isso. Vamos fazer valer que nós temos uma luz própria, que nós temos, de acordo com o nosso comportamento, com a nossa conduta, nós temperamos este planeta. Então, que levemos em consideração a isso, estudando sempre os ensinamentos do Cristo. O Cristo nos deu vários critérios para nós evoluirmos com os ensinamentos dele, através das bem-aventuranças. Quando a gente lê o Evangelho, a gente toma conhecimento dos vários critérios. Então, nós não estamos soltos, nós temos um modelo que é Jesus. Então, vamos segui-lo. Querido Jesus, ao final da nossa reunião de estudos e passes, nós só podemos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que temos de estudarmos a doutrina espírita, que tanto conhecimento nos traz para o nosso equilíbrio, para a nossa harmonia interior, para nos harmonizarmos com aqueles que convivem conosco, seja no nosso lar, seja no ambiente da vizinhança, seja em qualquer lugar que nós participarmos, que nós possamos trazer harmonia, possamos trazer equilíbrio. Então, Jesus, que essa paz que reina em nosso coração, em nosso pensamento neste momento, que possa ficar conosco por todo o dia de hoje. Graças a Deus.